Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula do nosso canal Vera Historiadora. O tema da nossa aula de hoje é Independência dos Estados Unidos. Lembrando que esse conteúdo dessa nossa aula é tema da segunda semana de estudos do PET, né? PET volume 2, Plano de Estudo Tutorado. Vejamos então. A gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, um resumo do processo de independência dos Estados Unidos, da guerra contra a Inglaterra até a primeira Constituição. Nós vimos na aula anterior, né, que no século XVIII, a sociedade europeia ela era profundamente desigual e hierarquizada. O clero e a monarquia, né, eram os grupos dominantes, eram donos das maiores propriedades de terra e estavam isentos de impostos. Então, a sociedade europeia do antigo regime era uma sociedade estamental, na qual a origem, mais do que a renda, determinava a posição social do indivíduo. Então você vai ver, então, que nesse período que vai se formar na Europa, um movimento intelectual conhecido como Iluminismo. Vejamos. O Iluminismo, então, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime que era considerado como as trevas e pregava maior liberdade econômica e política. Então, os pensadores iluministas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento, eles eram contrários à influência política e cultural da igreja, eles eram contrários aos privilégios da nobreza, eram contrários também à servidão no campo, eram contrários aos monopólios comerciais e eram contrários à censura. Em contrapartida, esses mesmos iluministas defendiam a igualdade entre os homens, entre os seres humanos. Eles defendiam que as leis deveriam ser determinadas com base na razão humana, sem recorrer a justificativas religiosas ou tradições. E eles consideravam que o estabelecimento de um contrato entre os cidadãos e o Estado garantiria a propriedade e a convivência pacífica entre as pessoas. Então, na verdade, os iluministas eles defendiam a igualdade e a autonomia dos seres humanos, né? E eles eram contrários aos privilégios da nobreza. Então, os iluministas eles influenciaram profundamente as revoluções inglesas do século XVII. Os iluministas impulsionaram a Revolução Industrial e tal influência, né, ela vai atingir o seu auge com a Revolução Francesa. Os iluministas inspiraram também movimentos como a Conjuração Mineira, que vai ser tema das nossas próximas aulas, a Conjuração Mineira no Brasil, e também influenciou a independência dos estados das colônias americanas, que é o objeto da nossa aula de hoje. Então, a partir de agora, então, você vai conhecer como as ideias iluministas, né, influenciaram grande parcela da população europeia e inspiraram, né, os habitantes de diversas colônias na América, como os Estados Unidos, que passaram a lutar por sua independência. Então, a colonização dos Estados Unidos ela foi realizada pelos ingleses. Oficialmente, a colonização inglesa começou em 1607, com a fundação da cidade de Jamestown, na Virgínia. Então, 13 colônias era o termo usado para definir as colônias britânicas situadas na costa leste dos Estados Unidos, né? Até que essas conquistassem a sua independência. Vejamos, temos aqui uma imagem, então, das 13 colônias, né? As 13 colônias, elas puderam desenvolver-se de maneira autônoma, com características, né, que permitiram dividi-las em colônia do norte, colônia do sul, né, e colônia do centro. Vejamos aqui na próxima imagem. A região norte, então, né, das 13 colônias, foi denominada de Nova Inglaterra e compreendia os territórios de Massachusetts, Delaware, Connecticut e Rhode Island. Então, essas aqui eram as regiões das colônias do norte, né? Os colonos se dirigiram ali, nessa região, especialmente em busca de liberdade religiosa e política. Então, assim desenvolveram uma ligação muito forte entre a religião e a política, pois as decisões eram tomadas em assembleias na igreja. As colônias do centro estavam formadas por Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Vamos ver aqui Nova Jersey, Delaware e Pensilvânia. Essas eram que formavam, então, as colônias do centro.
Nessa zona aqui das colônias do centro, né, houve a ocupação de holandeses, suecos e alemães que gradualmente foram expulsos, na verdade, pelos colonos britânicos. Nessa região, o clima era mais favorável ao cultivo e foi desenvolvida tanto a agricultura de subsistência, como aquela que permitia a venda de excedentes. As colônias do Sul, por sua vez, estavam constituídas por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, né, Carolina do Sul e Geórgia. Então, aqui, nessa região aqui, né, das colônias do Sul, ao contrário das colônias do Norte, as áreas exploradas na região sul da costa leste tiveram uma ocupação distinta, uma ocupação diferente. Nessa região, o clima era subtropical, né, o que favoreceu a implantação da monocultura de produtos como arroz, algodão e tabaco. No sul também era mais comum o trabalho da lavoura, né, ser realizado por negros escravizados. Então a produção era voltada basicamente para a exportação e baseada na grande propriedade. Tem uma imagem aqui para vocês das colônias do norte, né? Os peregrinos que chegaram no barco Mayflower formam parte da colonização da Nova Inglaterra. Temos aqui o exemplo de uma casa típica das colônias do centro, né, na costa leste americana. Na próxima imagem aqui, nós temos colônias do sul, né? Gravura retratando uma plantação de arroz nas colônias do sul. Observe o uso de pessoas escravizadas aqui nos cultivos. Aqui um pequeno resumo para vocês, né? Colônias do norte, o clima era temperado. Nas colônias do sul, o clima era subtropical. Nas colônias do norte, a servidão temporária e trabalho familiar. Na do sul, trabalho escravo. Na colônia do norte, comércio e manufatura. Na colônia do sul, agricultura. Na colônia do norte, desenvolveram a policultura. Na colônia do sul, monocultura. Nas colônias do norte, desenvolveram o mercado interno e nas colônias do sul, o mercado externo. Quem veio para a América? Foram os camponeses endividados, foram os trabalhadores desempregados, os criminosos, órfãos e puritanos, né, que englobava os peregrinos e Mayflower. Vejamos então, como eu falei inicialmente com vocês, o controle da Inglaterra sobre as 13 colônias na América do Norte no início não era tão rigoroso, mas essa situação vai se modificar. No século XVII, então, acontece, né, a criação das leis de comércio e navegação, que estabeleceu a cobrança de novos impostos a serem pagos pelos habitantes das colônias no século XVII. Vieram também os altos custos que o governo da Inglaterra teve com a Guerra dos 7 Anos, sendo que, mesmo que eles saíram vitoriosos nessa Guerra dos 7 Anos, né, foi uma guerra travada entre Inglaterra e França pelo domínio do comércio colonial na América do Norte, né? Nessa Guerra dos 7 Anos, os ingleses saíram vitoriosos. No entanto, né, isso não significa que não tiveram perdas econômicas em outros setores. Então, para minimizar os déficits, né, na economia gerados pelo conflito, a Inglaterra então resolveu estabelecer uma série de medidas de controle sobre suas colônias, em especial as colônias inglesas na América. Então, a Guerra dos 7 Anos foi de 1756 até 1763, literalmente 7 anos. O resultado, então, de todos esses aspectos aqui, vai ser o aumento dos tributos cobrados dos habitantes das 13 colônias. Então, dentre esses tributos, nós temos a Lei do Açúcar, ou Lei da Receita, de 1764. Essa lei determinava o pagamento de tarifas alfandegárias sobre produtos importados, que eram o melaço, o vinho, o café, seda e linho. Nós tivemos também a Lei do Selo, de 1765, que determinava o pagamento de tributo para impressão de documentos legais e textos impressos como jornais e livros. A Lei do Chá, de 1773, né, a Inglaterra concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais. Continuando aqui, em razão dessa última lei aqui, que foi a Lei do Chá, então vários colonos vão invadir durante a noite um navio inglês carregado de chá, sendo que esses colonos estavam vestidos de índios e vão jogar todo esse carregamento no mar. Então, esse protesto, né, realizado pelos colonos, vai gerar uma forte reação da metrópole
que vai exigir dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Então, esse evento, né, dessa invasão dos colonos nos navios, vai ser chamado de Festa do Chá de Boston. E Festa do Chá de Boston, né, em inglês Boston Tea Party. Então, a reação do governo inglês a esta Festa do Chá de Boston vai ser, então, as leis intoleráveis de 1774, né? Essas leis intoleráveis aumentaram o controle, inclusive militar, sobre as colônias, não é isso? Que era isso? Indignados, então, os líderes das colônias determinaram o boicote aos produtos ingleses e eles apropriaram-se, nesse momento, dos ideais iluministas, principalmente do pensamento, né, do filósofo inglês John Locke, que defendia o direito da população de lutar contra o Estado opressor. Então, os colonos deram início, então, ao movimento de resistência contra a Inglaterra. É importante, gente, a gente ressaltar que a independência, né, dos Estados Unidos, ela não era um consenso entre as 13 colônias. Alguns grupos sociais das colônias do Sul, por exemplo, tinham receio de que a separação desencadeasse revoltas internas, principalmente dos escravos que poderiam se apropriar da ideia de liberdade e lutar então pelo fim da escravidão. Então inicia-se, nesse sentido, o movimento de resistência contra a Inglaterra. Então a Guerra de Independência começou em março de 1775. Em 4 de julho de 1776 foi aprovada a Declaração de Independência, né, inspirada nos princípios iluministas e dirigida por Thomas Jefferson. A Inglaterra, então, reconheceu a independência dos Estados Unidos apenas em 1783. E a seguir eu trouxe para vocês algumas ideias principais da Declaração de Independência. Então vejamos aqui, né? Todos os homens foram criados iguais. Essa aqui era uma das ideias. Outra, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la ou instituir um novo governo. Foi o que os colonos fizeram, né, se revoltando contra o que era imposto pela metrópole inglesa. E aqui as colônias unidas estarão livres e independentes. Então, isso aqui são só alguns princípios da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que só foi reconhecida pela Inglaterra em 1783, né, e que ela foi aprovada em 4 de julho de 1776 e foi escrita, então, dirigida por Thomas Jefferson. Concluímos, então, aqui o tema da nossa aula de hoje, que foi a independência dos Estados Unidos. Vocês irão fazer as atividades do PET que se encontram na página 71, página 72 e página 73, né, do PET volume 2. Se sentirem necessidade, volte no início dessa aula para tirar as dúvidas e responder assim essas questões aqui. Bons estudos para vocês!